Bom dia, gente, tudo bem? Aqui sou Grécia, que estou gravando a minha história, né? Contando a história da minha vida. Então, eu já fiz 20 vídeos, né? E agora já vai ser 21 vídeos. Então, quem está me acompanhando já vai entender a minha história, né? Então, o último vídeo que eu fiz foi falando sobre o casamento da minha filha, segunda, e que eu fui morar com a outra minha filha mais velha, aqui numa casa que é perto da casa que eu estou morando hoje. Então, eu morei um bom tempo, mas ela e a minha filha caçula morava em Ipatinga, que era casada também. Aí sempre eu ia para Ipatinga e lá eu comecei, tinha uma cidade próxima lá, eu comecei a comprar peças íntimas, roupa de dormir e trazia aqui para Teoflotone para vender. Aí eu comecei vendendo. Aí eu fazia, mexia com cabelo em casa, fazia unha, vendia essas peças íntimas. Aí depois surgiu uns negócios de biscuit, que a gente fazia decoração de jarra, de vidro, né? Fazia os vidros, decorava de tudo quanto há, fazia os conjuntos, de botar açúcar, botar café, essas coisas assim, era muitas coisas. Aí eu fazia e vendia, tinha uma saída fora de série. O biscuit estava naquela época, estava sendo o que mais vendia. Aí tinha uma varandinha na casa, eu botava uma mesa e botava os vidros todos os tipos de coisa que eu fazia, decoração que eu fazia, e as pessoas passavam na rua, via, pedia, comprava. E quando chegava o mês de dezembro, as professoras encomendavam na minha mão, e assim por diante. Aí eu vendia as roupas, saía vendendo, e assim continuei. Aí, um belo dia, o o Tião, que eu já contei nos meus outros vídeos, tem um irmão caçula. E esse foram assim, esse casal lá em Brasília, dois irmãos com duas irmãs. Aí um irmão que por nome Miguel separou. Aí a mãe dele morava aqui na frente aqui. Aí nas épocas de férias ele vinha para cá. Aí com isso, a gente já uns 2 anos separados, a gente começamos um namoro. Aí namoramos um ano e tanto. Aí nas férias ele vinha e a gente se encontrava, ia para festa. Aí um belo dia, num lugar por nome Valão, que tinha festa direto, ele me apresentou um amigo dele lá de Brasília também, mas que os pais moravam, tinha fazenda aqui por perto, um lugar por nome Sucanga. Aí passou, um pouco nós terminamos, por telefone mesmo, eu via que não dava certo, terminei com ele e passou mais ou menos um ano. Esse amigo dele veio na casa dos pais na fazenda e aí nós encontramos nessa festa lá em Valão também. Aí encontramos, começamos a fazer amizade e faltavam uns 3 dias para ele ir embora. Aí ele me deu o telefone dele, eu dei o dele, e a gente ficamos durante o ano todo conversando. Aí no outro ano ele veio e aí a gente afirmando namoro. Aí ficamos namorando por telefone, que ele veio, ficou os 30 dias que ficava e foi embora de novo. Aí pro nome Osvaldo. Aí quando foi de outra vez que ele veio, aí nós já acertamos para mim ir para lá, para tentar ver se dava certo. Aí como eu morava com a minha filha, ela já trabalhava há muito tempo, né? Aí arrumamos uma casa menor, ela mudou essa casa menor e eu veio as irmãs dele em dezembro passar as férias na roça. Aí nós combinamos para nós ir juntos. E eu fui levando muitas coisas. E naquele tempo de férias, assim, os ônibus iam muito cheios. Aí, mas cada um tinha o direito de levar uma bagagem no bagageiro, sem ser a mala. Aí nós dividimos, que eles vieram com os filhos e tudo, aí dividimos, cada um levou alguma coisa, para que eles não levavam mais de 3 coisas para uma pessoa só. Aí tá bom, aí nós fomos para. Minha menina ficou numa casa menor e eu fui para Brasília tentar ver se a gente dava certo. Aí
Nessa ida para lá, eu tinha 3 netos. Aí eu levei os retratinhos deles, levei umas roupinhas deles, para mim poder ficar olhando para matar a saudade. Aí fomos para lá. E depois de uns 2 meses, nós estávamos lá, uma das irmãs dele, caçula, separou do marido e foi morar com nós, lá em Brasília, em Ceilândia. Mas uma pessoa maravilhosa mesmo. E ela ia comprar uma casa. Então, enquanto que ela não comprava a casa, ela ficou morando lá com a gente. Aí, mas foi muito bom, me fez muita companhia e eu distraía demais com ela. Aí eu nem sentia muito assim, sozinha, que ele trabalhava um dia sim, um dia não, à noite. Aí passou uns 4 meses, ela ficou lá na casa, aí ela comprou a casa dela e foi para a casa dela. Aí chegou as férias, nós viemos aqui para Teoflotone. Ele veio visitar os pais dele e eu vim visitar a minha família, né? Aí ficamos, acho que uns 25 dias mais ou menos. Aí eu voltei com ele de novo. Mas não sei o porquê que eu não consegui mais depois que eu cheguei lá, ficar lá. Assim, na parte da manhã eu sentia bem, mas quando dava 2 horas da tarde, aí tinha uns cantores de um lado da casa, e eles começavam a ensaiar para poder cantar em algum lugar, e passavam as músicas que passavam aqui. Ai, mas aquilo me dava uma tristeza, uma saudade tão grande daqui. E eu danava a chorar, e eu pegava os retratinhos e as roupas dos meus netinhos, ia chorando, chorando, aí foi indo, falei, não, eu não aguento ficar aqui não, e eu vou embora, que eu entrei em depressão mesmo, não teve jeito. Mas as irmãs dele, maravilhosa, tem a irmã dele, não Cida, nós se dava bem demais, muito bem, se dava, não se damos bem, que nós não paramos de se comunicar uma com a outra. Aí eu fazia esses biscuits lá, ficava até tarde da noite fazendo biscuit, fazendo umas almofadas de abelhinha, e ela trabalhava lá num lugar lá que ela tinha a sala dela e tinha as vitrines. Ela colocava esses vidros e essas almofadas, mas no instantinho vendia tudo e eu tornava a fazer de novo. E ela encomenda, mas lá eu tinha uma saída fora de série. Mas aí foi chegando um determinado tempo que eu não consegui ficar, e um belo dia eu peguei e virei para ele e falei, ó, Oswaldo, eu vou embora. Ah, mas por que? Eu falei, não, porque eu não estou conseguindo acostumar aqui e tal. E aí falei, ele ficou triste e tudo mais, mas eu dei mesmo, já estava decidida a vir embora. Aí eu sei que ele foi trabalhar, a irmã dele ficou sabendo, aí ele foi trabalhar, ela foi lá para a casa dele, dormiu lá para poder me convencer e eu não vim embora, porque ela gostava de mim demais, todos eles lá. Aí não teve jeito, eu dei de vir, aí vim embora. E quando eu vim, minhas meninas, as duas minhas filhas, as mais velhas, estavam esperando neném, já estava já no quase 9 meses de gravidez. Aí quando passou um mês e pouco, a primeira ganhou o neném, aí 11 dias depois a outra ganhou o neném cesárea. Aí eu fui ficar com ela, fiquei uns dias com a outra que ganhou normal e depois a outra ganhou cesárea, eu fui ficar com a outra. E ele estava morando numa casa que tinha um paredão imenso que tinha feito, o paredão no fundo da casa. E tinha a área e a coisa tinha o paredão. Aí, tanto que em cima a gente secava a roupa e tudo, que tinha uma área grande. Aí começou muita chuva, 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 chuva. E lá em cima encheu d'água. Aí meu genro subiu e tá tentando tirar essa água, tá tentando tirar. E a chuva caindo. Aí com pouco assim, eu dei uma coisa em mim, falei, Carlinhos, desce daí que esse paredão vai cair. Não, dona Grécia, não vai não. Vai, Carlinhos, vai, desce daí. E aí eu puxando as águas das escadas e ele lá em cima tirando e jogando pro lado de baixo. Aí, mas aquilo deu uma coisa assim em mim que eu falei, minha Nossa Senhora, ô Carlinhos, pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora, que eu sou muito devota a Nossa Senhora. Desce daí agora. Quando eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora, desce daí agora. Aí ele começou a descer. Quando ele começou a descer a escada, eu já estava embaixo, perto do tanque. A gente só viu o estrondo, aquilo. Aí ele foi para a varanda, que a varanda era muito comprida. Ele seguiu para frente da varanda e eu entrei na cozinha. Só que a cozinha tinha a laje muito boa, o paredão caiu em cima.
Se a laje não fosse boa, eu morria dentro da cozinha, porque o paredão caiu em cima. E por um minuto tinha matado ele lá em cima. Foi mesmo Deus e Nossa Senhora que tirou ele lá de cima. Aí foi um transtorno para a gente tirar, depois de pagar as pessoas para tirar aquilo tudo lá de cima. A varanda encheu tudo é, de lama, e foi aquela confusão danada. Tivemos que trazer muitas roupas, tapete, que isso arrasou tudo para lavar na casa da outra minha menina, que é a que morava em Ipatinga, tinha mudado para Teófilo Otoni novamente e estava morando aqui nesse tempo. Pois é, e aí foi passando assim. Eu fiquei na casa, minha menina estava fazendo faculdade, ela ganhou a menina dela, e ia trancar a faculdade. Aí eu falei: não precisa trancar a faculdade, não, porque eu vou ficar aqui para olhar a menina até você acabar a faculdade. Aí fiquei lá quase 3 anos na casa dela. Aí depois, na casa do tal seu Zé, que era pedreiro do meu pai, que eu falei que eu saí para casar. Aí ele já estava bem velhinho e tal. Aí seu Zé adoeceu, faleceu. Aí depois de um ano depois, Dona Maria também começou a ficar doente. E eles tinham uma filha que era sobrinha da Dona Maria, da esposa dele, que era de uma irmã dela que tinha morrido, e ela criou essa menina desde a idade de 2 mesinhos. Então era filha, era sobrinha e filha no mesmo tempo. E só tinha ela também. Aí passou um período, Dona Maria faleceu, foi até nessa casa que eu estou hoje, foi eu que botei a vela na mão dela e tudo. E aí eu estava na casa da minha filha, que minha netinha já estava fazendo quase 3 anos já. E meu menino botou um açougue de frango lá, né, numa outra rua que tem aqui, e todo fim de semana eu ajudava a assar frango, fazer feijão tropeiro, salpicão para vender. Aí depois não deu mais certo, ele fechou, mas foi um ano e tanto que ele mexeu lá. E aí depois Dona Maria faleceu, Neizinha ficou sozinha. Aí eu comecei, aí tinha uma casa, as casas de aluguel, tinha aquela morava, que era bem grande, e tinha uma na frente e mais uma no fundo e um barracão grande. Aí eu peguei, para ela não ficar sozinha, eu vinha direto para a casa dela para fazer companhia para ela. Aí eu ajudei ela a dividir a casa, que era muito grande, para ela sozinha ficar. Aí a casa, eu fiz outra casa, aí fiz 2 casas, uma para ela morar com 2 quartos e a cozinha grande, e a outra casa eu fiz com uma cozinha e um quarto e uma sala, aí dividi. Aí fiquei morando num barracão no fundo. Aí, com o tempo, aí ela falou para mim: ô Gressa, esse barracão aí você pode morar o tempo que você quiser, que vai ser seu. É seu mesmo. Enquanto você existir, vai ser seu. Aí eu ainda brinquei com ela e falei: mas vai que um dia você dá de vender, né? E ela: não, se eu vender isso aí não é para. Aí vai ficar fora, isso aí é seu mesmo, você vai morar a vida toda aí. Tá bom. Aí a Neizinha tinha um tal namorado que morava por lá de Valadares, e esse namorado tomava tudo que ela ganhava. Ela era aposentada, tinha os aluguéis das casas, ela trabalhava na escola, tinha o salário dela, mas tudo que ela pegava, esse namorado comia dela. Aí uma vez ela deu de ir morar com ele. Aí eu dei muito conselho: não faz isso não e tal, mas não teve jeito. Ela deu de ir, e que a vida dela era que resolvia. E eu fiquei tomando conta das coisas dela. Aí eu falei assim: ó, Nezinha, então faz isso. Não leva suas coisas aqui não, faz um teste. Se você ver que dá certo, aí você pega e leva suas coisas. Se você ver que não dá certo, você volta novamente. Aí com uns 6 meses que ela estava lá, ela pegou e mandou buscar as coisas. Aí eu arrumei um caminhão e botei as coisas e mandei entregar para ela. Aí já essa casa dela já fui e aluguei para outra pessoa. E aí passou um período, ela deu de vender as casas. Aí começou as pessoas vindo olhar, olhava. Tem um senhor aqui na frente que ela é corretor. Aí ela pediu para arrumar comprador, as pessoas vinham e tal. Aí nisso
Meu genro também ficou sabendo que ela estava vendendo, ele deu de comprar. Aí foi lá negociar com ela, aí negociou as casas com ela por 87 mil. E aí, eles fazendo negócio e tal, aí depois eu entrei lá pro quarto com ela e fui conversar com ela, já que ela queria vender mesmo, era bom ela vender e tal, e pelo preço que ele estava oferecendo para ela, né? E aí ela falou, Grécia, e lá o barracão é seu. Eu falei, não, preocupa não, que vai, já que está vendendo para parente, aí a gente se entende. Aí ficou tudo assim, aí tanto que fez um negócio lá mesmo, meu genro já foi lá num banco mais ela, que ela estava devendo muito a agência de carro, que o homem comprava carro, sumia com o carro, tornava a comprar outro, e ela ficou endividada. Aí foi, pagou lá o banco, lá para pagar, lá o negócio da agência, as agências que ela devia, o banco e tudo. E uma parte do dinheiro era na hora que fizesse as escrituras. E aí, daí para frente, né, eu continuei morando aqui e atrás de uma casa para comprar para ela, para se amanhã depois ela não der certo, mas o homem, aí ela tinha pelo menos uma casa. Mas quase toda semana ela mandava pedir R$ 1.000, 2.000, o dinheiro que era, o restante que era para dar. E aí foi chegando um determinado tempo que eu falava, Neizinha, desse jeito você vai ficar sem nada. Você está pegando o dinheiro todo e tem que construir a casa. Aí eu consegui uma casa, comprei uma casa pequena, aí arrumei os pedreiros, fiz orçamento, aí fiz uma cozinha bem grande, bati laje na casa, que a casa era de telha amiante, baixinha, levantou as paredes, arrumei essa casa muito bom para ela. Tanto que depois da casa pronta, só faltava rebocar por fora onde que tinha levantado as paredes. Eu enjeitei R$ 80 na casa. Eu falei, não, a casa é da mulher, não é para vender, para quando ela precisar, ela ter a casa para morar. Aí tá bom, e depois aluguei a casa e ela mandava os aluguel para ela. Aí quando chegou um determinado tempo, ela mandou vender a casa com urgência, vendeu a casa, eu acho, por 40 mil, né? Aí pronto. Aí depois ela desapareceu, nunca mais eu vi ela, os telefones dela eu acho que trocou e ela deve ter perdido o meu e a gente não entrou mais em contato. E aí eu fui ficando aqui, morando aqui, depois desocupou as casas aqui. E a casa que eu morava era muito quente, eu peguei e falei com o meu genro, né, para mim passar para outra casa maior. Aí passei para outra casa maior, que é essa casa que eu tô morando aqui, né? E aí já tem bastante tempo que eu tô morando aqui, já há uns 14 anos que eu moro nessa casa. E aí minha filha caçula deu de ir embora para os Estados Unidos. Primeiro foi meu genro, depois foi minha filha. E aí meu filho mexia com cachaça, né? E sempre eu ia para lá ajudar, lavar litro, encher de cachaça, botar rótulo. Depois ele deu de separar da mulher dele, já tinha 2 filhos com essa mulher que ele tinha arrumado em Feira de Santana, que eu já até falei como que foi o namoro deles, né? De Feira de Santana. E aí acabou ele arrumando outra mulher e deu de separar dela. Era uma mulher muito boa, muito trabalhadeira, pessoa maravilhosa, mas já desgostou, então não tinha jeito. Aí separou e ela foi embora para a Feira de Santana e levou os meninos. Aí depois esses meninos voltaram, foi morar com o pai. Depois o pai já estava numa situação meio complicada, eles vieram morar comigo, morou 1 ano e tanto comigo os dois. Depois um voltou para o pai de novo e o outro continuou morando comigo. Aí morou um bom tempo aqui comigo. Aí um tempo atrás aí ele deu de ir embora para os Estados Unidos. A gente se correu atrás, se ajeitou e tal para ele poder ir. Aí conseguiu ir. Foi ele, a mulher que ele tinha arrumado, né? A segunda mulher, com o menininho de 3 aninhos que ele já tinha. Tanto que esse menininho fez 3 anos na estrada indo para lá. E aí foi embora para os Estados Unidos. E aí eu continuo minha vida, né? Eu com meu neto.
Depois, agora, uns tempos para cá, meu neto deu de ir para embora, morar um pouco com a mãe dele em Feira de Santana, e eu acabei ficando sozinha, né? Então, aqui, minha história já vai finalizar aqui. Minha história é muito grande, gente. Eu tenho muitas coisas do tempo de eu criança que a gente contando assim acaba fugindo da mente. Depois que a gente acaba de contar, que a gente começa a lembrar. Tem muitas coisas que aconteceu interessante do tempo de eu criança, depois de eu também casada, né? O meu casamento mesmo, que eu já contei que foi um transtorno no meu casamento. Tanto que um pouco tempo a gente estava fazendo os cálculos quantos filhos que esse ex-marido meu teve fora. A gente contamos 11 filhos, né? Que, uma mulher com outra, duas com um, e aquela coisa toda. Então agora eu vou finalizar meu, minha história, né? Que até aqui, o que eu contei. Hoje eu moro na casa que eu saí para poder casar, continuo morando nela no dia de hoje. Então, quando eu saí para casar, eu saí e rodei para o mundo todo, né? Igual eu já falei, já morei no Paraná. Daí eu esqueci até de ter falado que eu morei em Foz do Iguaçu, Cascavel, Veracruz do Oeste, Céu Azul, Feira de Santana, né? Ipatinga 2 vezes, depois de Valadares, aí de Valadares eu vim para cá, e daqui que eu consegui separar, né? Que eu já falei nos meus vídeos como que foi a dificuldade para conseguir separar. Quando o meu ex conseguiu saber que eu tinha separado já no papel mesmo com ele, eu já tinha 1 ano de separada no papel. Depois de 4 anos, eu botei no Defensoria Pública, né? Com 3 meses já saiu. Aí eu separei e fiquei livre, já corri logo, troquei meus documentos, botei de solteira para não ter nem sobrenome dele. Mas não tenho raiva dele, ele vem na minha casa, vem com a companheira dele, que ele é assim, mora um tempo com uma, com um pouco pega a outra, e continua do mesmo jeito, né? As pobrezinhas apanhando do mesmo jeito, mora com a senhora muito boa, uma pessoa maravilhosa, mas ele não olha esse lado das pessoas, judia muito dela, mas ela tem muitas condições financeiras e está com ele porque gosta, né, de apanhar. Pois é, eu apanhava e tudo mais, mas é porque não tinha jeito, tinha 4 filhos pequenos e tinha que segurar as pontas. Mas depois que, graças a Deus, eu consegui se livrar dele, quando eu vim para cá, para Teoflotone, e aí, como eu já contei as formas que foi, e foi uma luta minha vida, né? Batalhei muito, não deixei faltar nada para meus filhos, graças a Deus, Deus me deu, sempre me deu. Eu passei muita necessidade, foi enquanto que estava junto com ele, né? Mas depois que eu se livrei dele, foi, graças a Deus, nada nunca faltou para mim, nem para meus filhos. Meus móveis continuou melhor do que tudo, porque antes eu não podia ter um móvel, que era só comprar e ele pegava e vendia tudo. Aí eu só pude ter direito de ter alguma coisa na minha casa depois que eu consegui separar dele, né? Então, graças a Deus, hoje eu estou em paz, moro sozinha, sou feliz. Tem hora que dá uma tristezazinha por causa da saudade dos filhos, né? Que está longe, nos Estados Unidos. Tem uma que mora em Valadares, a outra mora aqui. E tem um neto que mora aqui também, filho do meu filho, e o outro foi embora para Feira de Santana. Tem dia que dá uma tristezazinha, mas graças a Deus, em vista de antigamente, hoje eu sou feliz, graças a Deus. Pois é. E então eu vou finalizar minha história, que na verdade ela não acabou, porque muitas coisas ficou para trás interessante de contar, mas quando a gente lembra, né, quando a gente está em frente a câmera assim, a gente esquece de muita coisa. Depois vai lembrando, mas já fez o vídeo, né? Então, se vocês gostaram da minha história, vai compartilhando, né? E se inscreve no canal e dá um joinha aí para minha história crescer, que isso era meu sonho na minha vida, quando fazia um livro, né? Talvez no livro ia sair, assim, eu contar mais coisas, mais novidade, mais coisas importantes que
que aconteceu na minha vida, né? Porque assim, né, para a gente fazer o vídeo assim, a gente esquece de muita coisa, que é coisa antiga, você tem que estar puxando de longe para tentar lembrar. Aí quando você lembra uma coisa, você já fez 2 vídeos, falou, por que que eu já não falei isso? E assim ficou muitas coisas para trás. Mas pelo menos eu realizei meu sonho, né? Sei que muitas pessoas vai olhar minha história, né? E quem gostou, dá o joinha. E eu agradeço todos vocês, muito obrigado por estar me acompanhando e que Deus, né, abençoe todos vocês e todos nós também. Muito obrigado e um bom dia para todos vocês. Tudo de bom para vocês. E minha história Grécia Vale, história da minha vida, isso já é 21 vídeo, né? E quem gostou, né, dá o joinha e continua assistindo para poder conhecer minha história melhor. Então, um abraço para todo mundo e fica com Deus e muito obrigado por todos vocês.